todos os meses, quando temos a Santa Ceia do Senhor, é a mesma temática. A morte do Cordeiro, a morte de Jesus em nosso favor. Todos os meses do ano, não é só em abril. Janeiro foi assim, fevereiro, março, e assim será até o final do ano. Na próxima celebração de Santa Ceia, no mês que vem, em maio, nós rememoraremos de novo a morte e a ressurreição de Jesus. Então, o que há de especial nesta data, não é, da Páscoa, é que todos se concentram para lembrar desse feito. Todos, em todos os lugares, se concentram. E a Páscoa é, sim, para ser celebrada, é, sim, para ser exaltada, porque nela o plano de salvação foi posto adiante. Nossa salvação. Diz respeito a mim e a sua salvação. Amém? Eu quero preparar a igreja nessa noite para tomar os elementos da ceia, o pão e o cálice. E eu vou pedir então que coloque aí os meninos da mídia aí, 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5, versos 7 e 8. Vamos abrir com este texto. Por ser época da Páscoa, até o meio secular meio que é influenciado por isso, não é? E aí as programações de TV colocam filmes bíblicos, muitas vezes sobre a paixão de Cristo, tem algumas versões. E eu tive a oportunidade de rever o finalzinho da crucificação do Senhor no filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson, aquele bem sangrento, aquele bem duro. E eu vi ali mais uma vez uma encenação, né, porque é uma encenação, do que seria o terrível sacrifício de Jesus naquela cruz, o Cordeiro que deu a vida por nós. E ficou muito grafado na minha mente aquelas imagens da crucificação. Eu peguei basicamente, já chegando no Gólgota e até o final. E aquilo me suscitou o tema dessa noite. Aquilo me fez pensar. Amém? 1 Coríntios 5, 7 já está aqui? Em todos os lugares da terra onde há cristãos, eles estão se lembrando que Jesus é o Cordeiro Pascal. É o Cordeiro imolado na Páscoa. E tudo isso tem a ver com a figura do Antigo Testamento, quando Deus tira o povo do cativeiro do Egito, o povo de Israel. E naquela noite, Deus dá a eles uma ordem de comerem carne de cordeiro, ervas amargas e pães ázimos. Isso antes da sua fuga, deveriam estar todos cingidos, fazer refeição com as roupas prontas, amarrados, sandálias nos pés, para poderem fugir do Egito, sair do Egito. Então, para o povo de Israel, a Páscoa, o Pessá, é a passagem de Deus vingando aquele período de sofrimento, de escravidão, com a morte dos primogênitos do Egito. E Deus passando ali para não só matar, mas para livrar o povo de Israel. Isso é a essência da Páscoa. E na Páscoa eles tinham que comer carne de cordeiro. Amém, povo santo? Cada cordeiro que foi imolado, o sangue foi colocado na verga da porta, do lado de fora. Vocês sabem disso. Porque houve um anjo designado para ir matando onde não tivesse aquele sangue. E é a figura perfeita daquilo que se consumaria mais adiante na pessoa do Cristo. Um cordeiro sem defeito, morto para remissão de pecado, para dar livramento. Amém, povo santo? Por isso Paulo, ele associa a morte de Jesus ao Cordeiro Pascal, porque Jesus é o Cordeiro Pascal. 1 Coríntios 5, 7, igreja, vamos ler? 7 e 8. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Lido assim rapidinho, parece não fazer muito sentido. Mas Paulo está fazendo uma figura, uma paráfrase, com a nossa vida. Nós temos que lançar fora o velho fermento. Na época da Páscoa não podia ter fermento em nada durante 7 dias. Por isso o pão é asmo, sem fermento, sem levedura, sem corrupção. Fermento significa corrupção, pecado.
Por 7 dias não poderia haver corrupção, pecado. Paulo diz, lançai fora o velho fermento, a nossa velha natureza, para que sejais nova massa. Nós somos os pães ázimos, sem pecado. Esse é o desejo de Paulo. E aí diz assim mais adiante, como sois, está afirmando que nós somos, de fato sem fermento. Pois também, agora lê por favor o finalzinho, é a afirmativa da noite, vamos lá? Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Diga de novo, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Amém? O Cordeiro Pascal foi imolado em nosso favor. Então, Jesus propriamente é o Cordeiro Pascal. E no verso 8 diz, por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com o asmo da sinceridade e da verdade. Amém? Alusão direta à festa da Páscoa. Jesus é o Cordeiro Pascal e nós nos transformamos em ázimos, em pães ázimos, sem fermento, sem corrupção. Essa é a ligadura dessas duas imagens. Então eu quero falar nessa noite aquilo que Deus colocou no meu coração. Vocês já sabem agora qual é a base da festa da Páscoa, tanto para os israelitas quanto para nós cristãos. Os dois sentidos foram ditos aqui, nessa introdução. Mas eu fiquei pensando em casa na morte de Jesus e como muitos vão celebrar a sua morte. A maioria das pessoas vai focar na morte. Poucos serão que focarão na ressurreição. Parece que só aconteceu a morte. E a parte gloriosa de vencer a morte. Faltou isso, né, irmãos? Então eu propus um enigma para nós pensarmos nessa noite. O que é mais importante para a salvação? A morte ou a ressurreição do Cordeiro? Vamos lá, vamos com calma. Vocês foram bem certeiros, né? A morte não tem importância? Tem muita importância. Tem muita importância na nossa salvação. Também a ressurreição. Vamos devagar. Abre, por favor, agora em Mateus, capítulo 26, 27. Jesus, quando celebrava a Páscoa judaica, primeiro ele estava celebrando ali com os discípulos a festa judaica da Páscoa. Não é? Depois ele instituiu a Santa Ceia. A Santa Ceia e a Páscoa não são exatamente a mesma coisa. Na Páscoa judaica tem que comer o quê? Acabei de citar. Come-se o quê? Carne de cordeiro, para os judeus. Que mais? Pães ázimos. Que mais? Ervas amargas. Eu queria ver se algum cristão come erva amarga nessa ocasião. Alguém come erva amarga? Sabe por que não come? Porque isso não tem a ver conosco. A erva amarga tinha que comer com erva amarga, então a refeição não era muito agradável, né, irmão? Ela era muito mais simbólica do que uma refeição prazerosa. Por que erva amarga? A erva amarga simbolizava o período que Israel ficou amargando debaixo de jugo de opressão de Faraó, construindo lá, não sei quantas pirâmides lá, não sei se construiu pirâmide, mas ficaram numa escravidão muito forte e gemeram diante de Deus por causa dessa escravidão. Então, para os judeus, na celebração da Páscoa, carne de cordeiro, pães ázimos sem fermento e erva amarga. Jesus celebrou assim com os discípulos. Eles comeram carne de cordeiro, eles comeram pães ázimos e eles comeram erva amarga. Senão não estariam celebrando a festa judaica que o Senhor lhes instituiu, a festa que o Senhor mandou. Todo mundo entendeu? Depois que Jesus comeu a Páscoa, segundo a lei de Moisés, Jesus pega os elementos que estavam ali e destaca o cálice de suco de uva e destaca o pão. Ele não destaca a carne, ele não destaca a erva amarga, ele pega alguns elementos e estabelece uma nova aliança. Quantos podem dizer amém?
Então, naquele mesmo momento, ele celebra a antiga aliança e celebra uma nova aliança. Ele cumpre a antiga e celebra a nova. Quantos entenderam, digam amém. Então está aí dito no texto aí, Mateus 26, 27, 28. Eu vou ser bem destro hoje, não vou correr, mas também não vou prolongar demais, para nós termos as outras partes. Mateus 26, 27 diz assim: a seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Então, aquele cálice de suco de uva não era semelhante a esse aqui é bonito, né? Esse aqui é bonito, trabalhado, né? Todo cheio de relevo, tá pintado de cor de ouro e tudo mais. É plástico, tá, irmãos? Para ninguém entender que é coisa errada, é plástico. Mas está pintado de ouro. Jesus pegou um cálice muito mais rudimentado que esse. E estava ali com suco de uva. Ele apresentou diante de Deus e deu aos discípulos para eles beberem. E ao dar aos discípulos disse: isso aqui é o meu sangue que vai ser derramado. O sangue na Bíblia simboliza a própria vida. Então Jesus está declarando com todas as letras: eu vou derramar a minha vida em favor de muitos. Eu vou dar a minha vida. Amém, povo? Todo mundo acompanhou a simbologia? E aí termina dizendo qual a finalidade desse derramar da própria vida. E o texto finaliza assim no verso 28. Para a remissão dos pecados. Diga isso, para a remissão dos pecados. Remissão, resgate. Remissão, resgate dos pecadores. Nós lemos aqui no começo, a irmã Lenice trouxe, Isaías 53, que ele deu a vida dele em resgate dos pecadores, em resgate de muitos. Pelos pecadores intercedeu, quando ele der a sua vida em resgate de muitos. Entenda agora a questão do resgate. O homem em pecado está nas mãos do inimigo. Ele precisa ser tirado das mãos do inimigo. Precisa haver uma paga da justiça pelo pecado. E a paga é o próprio sacrifício de Jesus. O sangue de Jesus paga a justiça e resgata o pecador das mãos do inimigo. Amém? Todos compreenderam? Sem Jesus morrer, se ele não tivesse morrido, eu perguntei, o que é mais importante? A morte do Cordeiro ou a sua ressurreição? Na verdade, é uma pergunta capciosa, só para vocês fazerem pensarem. Porque os dois são importantes. Sem a morte do Cordeiro, não haveria o quê? Remissão de pecado. Ressurreição é outra etapa. A primeira que nós precisamos é pagar a dívida do nosso erro. O nosso pecado, antes de virmos a Cristo, cometemos inúmeros pecados. E mesmo que não tivéssemos vindo a Cristo, o homem no mundo está em pecado. Esse resgate só é feito porque o Cordeiro sem defeito morreu em nosso lugar. O sangue poderoso e precioso de Cristo é o preço do resgate. Quantos entenderam? Então não adianta pensar em ressurreição sem primeiro pensar em remissão de pecados. Porque o pecado é que nos mantém mais fracos que a morte. Quando não tivermos mais pecado e formos glorificados, seremos mais fortes que a morte. Amém? Quantos estão entendendo? O que nos torna reféns? O pecado. Precisamos de um resgate. E Jesus providenciou isso. Hebreus capítulo 9, verso 22, por favor. Hebreus 9, 22. Por isso, em toda a antiga aliança se matavam animais, porque simbolizava o resgate do pecador. Lá em Israel, quando o homem saía da sua tenda para levar um animal para o sacrifício na tenda da aliança,
na tenda da congregação, diante do sacerdote, ele saía sabendo que o animal ia morrer no seu lugar. Era um sacrifício de uma vida por uma vida. Para o pecador não morrer, morria o animal. Então, toda a antiga aliança é baseada nesse preceito. Jesus vai cumprir isso de maneira cabal, definitiva. Hebreus 9, 22, já está aqui, né? Não vou nem olhar. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sangue, sinônimo de vida. Derramar o sangue é derramar a vida. Se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão, perdão, resgate. O sangue sempre foi para a remissão. Sempre foi para substituir o pecado do pecador. Sempre foi. Amém, povo santo? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 18. Pagar essa justiça do pecado só com o sangue do Cordeiro. Se estamos aqui hoje é por causa do sangue do Cordeiro derramado em nosso favor. Sem o sangue do Cordeiro, eu não podia nem pensar em ressurreição. Continuaria debaixo de condenação. Estão acompanhando? O apóstolo Pedro vai falar isso de maneira mais clara. Leiam comigo, são só 3 versículos, vocês estão só ouvindo a minha voz. Leiam esses 3 versículos comigo, vamos lá? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste o quê? Resgatados, tirados da mão do cobrador. Foste resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, cordeiro perfeito. Na antiga aliança se verificava o animal para ver se ele tinha algum defeito, se estava manco, se estava cego. Mas eram animais, não é? E por mais que se verificasse o cordeiro com os olhos, podia ser que ele estivesse enfermo de outra maneira. Não era perfeito. Mas Jesus é o nosso cordeiro pascal, por quê? Porque ele passou nessa terra e não pecou jamais. Os 33 anos e meio da sua humanidade, ele passou liso, completamente incólume à força do pecado. Ele nunca pecou. Ele é perfeito. O Cordeiro de Deus, que João lá perto do rio ali do Jordão apontou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava começando o ministério dele e já era apontado como sacrifício que iria resgatar os pecadores. Amém, povo santo? São conceitos que vocês já conhecem. Eu quero fazer realmente você pensar nas duas coisas. A morte é absolutamente necessária. Sem ela, não haveria resgate. Não haveria remissão. Amém? Mas, não é só a morte de Jesus que celebramos na Páscoa. Depois de 3 dias morto, sua alma fora do seu corpo foi ao mundo dos mortos. Pregou os espíritos em prisão. Saiu de volta vitorioso com as chaves das portas da morte, do Hades, do Sheol nas mãos. Presta atenção. Se Jesus morre e não ressuscita, talvez, por ele ser puro e justo, o efeito da remissão nos alcançasse. Mas, se ele não ressuscita dentre os mortos, nenhum de nós também teria qualquer esperança de ressurreição. A morte continuaria vitoriosa. É mais do que a morte dele que nós celebramos. Nós celebramos a sua morte, preço de um herói, de um justo, de um rei que morre pelos seus escravos. Só nisso já é maravilhoso. Mas temos que valorizar demais ele vencer a morte, ser o primogênito de entre os mortos.
para nos dar a esperança de também vencermos a morte. Porque se não fosse assim, irmãos, nós íamos ser remidos, mas continuaríamos mortos. Que vantagem há em continuar morto? Quando passássemos dessa vida, continuaríamos mortos. A vitória sobre a morte, ela tem que ser muito celebrada. Porque é a nossa esperança máxima. E eu vou dizer mais. Paulo vai dizer com todas as letras, nós vamos ler aqui. É a esperança máxima do cristianismo. A esperança máxima do cristianismo não é a remissão dos pecados. A esperança máxima do cristianismo é voltar à vida em corpo glorificado. Isto é a esperança máxima do cristianismo. É vencer a morte. Então vamos lá para a segunda etapa. Já vimos aí que a morte tem o seu efeito. Sem ela nós não teríamos resgate, remissão. Mas a ressurreição vai causar um efeito maravilhoso em nós. Seremos eternos. Ninguém gostou da ideia. Ó, vou falar de novo. Seremos eternos. Eternos. Eu gosto demais dessa parte. Eu gosto demais dessa parte. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, 12. Vou mostrar a vocês como Paulo centraliza a esperança dos cristãos na ressurreição gloriosa. É a esperança máxima. 1 Coríntios 15, 12. Já está aqui? Já. Vamos ler um trecho um pouquinho maior até o verso 21, igreja. A palavra do Senhor diz assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Isso é Paulo está falando para a igreja dos Coríntios. E lá na igreja do Corinto tinha crente que achava que não ia ressuscitar. Que Jesus não ressuscitou. Como é que na igreja dos Coríntios tinha gente incrédula? Aí o texto vai dizer, verso 13, e se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, o que é a igreja? É vã, é vazia, é inócua a vossa fé. A nossa fé está pautada na ressurreição do Cordeiro. Se ele não ressuscitou, nós estamos crendo de bobo, que vai morrer todo mundo, ninguém volta. Se ele não ressuscitou, nós também estamos fritos. Quando passarmos, continuaremos passados debaixo da terra. Entenderam? Que a vitória maior é a volta para o corpo, é a ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, vã é a vossa pregação e vã a vossa fé. A fé cristã tem por pilar a ressurreição. Verso 15. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é que os mortos não ressuscitam. Paulo parece afirmar isso, mas ele está usando de retórica. Certo? É a maneira de falar, se é assim, então, o que nós estamos fazendo aqui? E aí ele segue dizendo, verso 17, e se Cristo não ressuscitou, de novo ele diz, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, nem a proposição que eu imaginei de já ter resolvido pelo menos a remissão dos pecados na morte, não tem efeito sem a ressurreição. A palavra do Senhor diz, Paulo explica, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Ninguém vai ressuscitar. E está fazendo um discurso retórico. Verso 19, ele continua ali desenvolvendo o pensamento. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Estamos crendo numa mentira, nós estamos nos santificando por nada e vamos ter prejuízo de não voltar à vida nunca mais. Se Cristo não ressuscitou, não temos nada. Quantos dizem amém? É verdade.
E aí ele segue dizendo, agora ele vai afirmar a verdade, amém? Agora você lê em voz alta, vamos lá? Vamos ouvir, fazer o mundo espiritual ouvir? Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Amém, povo santo? Essa é a nossa vitória. Essa é a vitória que Cristo conquistou para nós. Ele morreu para resgatar-nos com seu próprio sangue. E ele ressuscitou para confirmar essa obra de salvação, nos trazendo a vida. A obra é muito mais do que apenas a sua morte. A obra é a vida que ele já nos deu. Já temos em nós pelo seu Santo Espírito e que haveremos de gozar na plenitude, na glorificação. Amém, povo santo? A vida de Cristo é que nos salva. A morte paga a justiça de Deus, paga a injustiça. A ressurreição nos traz esperança, que ninguém ressuscitou ainda. Mas o que nos mantém vivos de fato é a vida do próprio Cristo em nós. Romanos capítulo 5, verso 6, por favor. Teriam muito mais outros textos para abrir, se fosse um estudo, mas é uma pregação, então basta esses. Romanos 5, 6, do 6 até o 11, e já estamos terminando a mensagem. Quantos conseguiram acompanhar o raciocínio até aqui? De verdade, você entendeu? Temos que celebrar a morte de Jesus, todos os meses celebramos a morte de Jesus. Porque nós estamos celebrando o nosso resgate pelo sacrifício dele. Estamos valorizando o que ele fez para me tirar das mãos do inimigo. Eu tenho que valorizar isso sempre, não é só no dia de Santa Ceia, não, qualquer dia. Na sua casa amanhã, quando você lembrar das suas orações, obrigado, Jesus, por me tirar da morte, por me tirar das garras do inimigo, com a sua própria vida. Amém? Celebramos a morte de Jesus. Celebramos a sua ressurreição. A palavra de Deus diz que temos que tomar esse cálice e beber, comer o pão, tomar o pão e comer, até que ele venha. E ele só vem porque está vivo, porque não permaneceu morto. Então a ceia também aponta para a volta do vivo, do redivivo, do ressuscitado, glorificado Jesus. Amém? Então, olhamos para a morte, olhamos para a ressurreição e olhamos para a vida. Ele é a própria vida. Nós estamos de pé porque a vida dele está dentro de nós. Amém, povo santo? Vamos ver nas palavras do apóstolo Paulo, fica mais bonito que nas minhas. Vamos lá? Romanos capítulo 5, verso 6, até o verso 11. Já estamos encerrando. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Olha um ímpio aqui que Jesus resgatou. Tem ímpio, tinha ex-ímpios aqui, irmão? Quantos ex-ímpios tem aí? Ímpio é a pessoa sem temor, né? Antes de vir a Cristo, nós não tínhamos temor. De juízo, julgamento, nada, foi um monte de besteira. Ele morreu ao seu tempo pelos ímpios. Aí Paulo vai argumentar, verso 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, não é nem pelo ímpio. Talvez uma pessoa boa, uma pessoa cheia de honra, será que alguém morre no lugar dela? Já é difícil. Quem é que vai dar a própria vida por algum líder? Já é difícil, o texto diz, né? Dificilmente alguém morreria por um justo. Pois, poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Talvez, para uma pessoa que se admira muito, pela sua postura, pela sua lisura, se estiver morrendo e você puder trocar, talvez, você dê a sua vida por um bom. Mas aí que está a graça, irmãos, do nosso resgate. Verso 8, leia por favor. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós,
sendo ainda pecadores, ímpios. Jesus não morreu por justos. Jesus morreu por gente ruim, por gente caída, por gente pecadora, nós. Ele morreu por gente que não presta, nós. Amém? Você é grato por isso, irmãos? Jesus tivesse que escolher só gente boa da terra, seria pouquíssima gente beneficiada. Que bom que ele morreu por gente ruim que nem eu. Gente pecadora que nem eu. E aí o texto vai dizer, esse é o grande amor de Deus, o Pai. É o amor do Pai e o amor do Filho. Agora lê, por favor, o verso 9. Isso aí está a chave do entendimento. Vamos lá? Logo, muito mais, agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Amém? Agora estamos redimidos, resgatados, reunidos, justificados pelo sangue do Cordeiro. Nos colocamos numa posição muito mais favorável agora. Amém? Agora o texto vai dizer, verso 10, porque se nós, quando inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos. Seremos salvos pela sua morte? Seremos salvos pela sua vida. Aí está a completude do entendimento. Precisamos da morte de Jesus para nos resgatar, porque éramos pecadores. Precisamos ter a esperança de no futuro gozar a vida eterna, na ressurreição gloriosa. Mas hoje sabe o que nós já temos, irmãos? Reconciliação com Deus e a vida de Cristo em nós. O Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito é o penhor da promessa, é a garantia da promessa. O fato de Jesus ter te chamado, perdoado teus pecados e posto em você o seu Espírito, te coloca numa vantagem incrível para ser vitorioso até o fim e esperar, digamos assim, o glacê do bolo. Sabe o que é o glacê do bolo, irmãos? Nós, quando fomos revestidos de imortalidade, aí é o glacê do bolo. Sabe como faz um bolo bonito? Bolo caseiro, bonito. Tá lá aquele bolo, fica meio amarronzado, né? Não pode ficar amarronzado demais, não passou do ponto. Mas aquele bolo bonito, tá bonito, é comestível, mas tá meio sem graça. Tá faltando alguma coisa, não tá? Aí se faz uma cobertura, não sei de quê. Qualquer coisa que você pensou aí na cobertura, sei lá que você gosta. Pode ser de chocolate. Pode ser de quê? Chantilly. A outra gostou de chantilly. Pode ser a cobertura de creme com coco. Sei lá que você gosta. Agora já tem o bolo e você agora reveste o bolo por cima desta cobertura. O bolo agora ficou maravilhoso. Nós já estamos resgatados. Fomos reconciliados. Mas sabe qual é o glacê do bolo sobre a nossa vida? É no dia que o Senhor nos revestir de imortalidade. Quando fomos revestidos do alto da cabeça à planta dos pés de glória, aí se consumará a plenitude da nossa salvação. Somos salvos pela morte de Jesus, estamos sendo salvos pela sua vida. A vida dele em nós está nos salvando. E seremos salvos na plenitude quando formos glorificados. Todo mundo entendeu? Então não tem parte mais importante, todas as partes são importantes. A morte é importante, a vida dele é importante e a vida eterna que ele nos dará também é importante. A ressurreição é importante. Todas as partes do plano de salvação são importantes. Amém, povo santo? Seremos salvos pela sua vida, não pela sua morte somente. Verso 11 conclui, vamos lá? E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Quantos são gratos? Quantos são gratos de coração? Então agradeço o Senhor nessa hora. Eu sou muito grato.
Aleluia! E entender isso é graça, irmão. Entender isso é graça. Só o fato de nós estarmos concatenando esses textos e entendendo é graça de Deus. Não é porque nós somos inteligentes, não. Pode ter certeza, tem muita gente que se confunde com tudo isso que nós falamos aqui. Os conceitos que nós aqui facilmente discorremos, tem gente distorcendo esses versículos, indo para outras conclusões que não são do texto. É graça. Eu tenho a certeza de ser eleito de Deus, quando as palavras que o Senhor tem na sua Bíblia, para mim, soam bastante claras. Quando eu entendo essas palavras, eu sei que é Deus que está dando graça. Então, amados de Deus, hoje nós vamos tomar o pão, comer, tomar o cálice, beber, com a consciência de que sem a morte de Jesus, nós seríamos perdidos ainda. Precisando de libertação e resgate. O Senhor já consumou. Na cruz ele disse, está consumado. Essa etapa da salvação já está garantida. O pagar o preço dos nossos erros e nos reconciliar com Deus. Já está consumado. Passado. No presente, estamos sendo salvos pela sua vida. A vida de Cristo em nós se desenvolvendo, transformando nosso padrão mental, mudando a nossa mente. Para sermos melhores, para sermos santos. Estamos sendo ministrados pela vida de Cristo. A palavra de Deus diz na primeira carta de João o seguinte: quem tem a Jesus tem a vida. Quem não tem a Jesus não tem a vida. A vida é só para quem é de Jesus e quem tem Jesus. Quem não tem Jesus não tem essa transformação. Não tem essa garantia que nós temos. Amém, povo santo? Para concluir, eu quero fechar com a vida que o Senhor vai nos dar. Colossenses capítulo 1, verso 27. Último versículo. Colossenses 1, 27. A vida divina de Jesus em nós. Toma o pão hoje, coma grato pelo resgate, grato pela unção, grato pela esperança da glória. Em nome do Senhor Jesus. Vou pedir à igreja que se coloque de pé, já é o último versículo, depois já vou proceder o momento da ceia. E depois nós vamos estar clamando, depois da ceia, pelos nossos convidados, pelo seminário de amanhã, começa amanhã, para que o Senhor possa iluminar vários corações aqui nesse lugar. Queridos, eu quero que você realmente se empenhe, viu, irmãos? Se empenha, faz esforço. Nós vamos provar para Deus que nós somos capazes de produtividade, de trazer vidas ao altar. Precisamos provar isso. Tem mais de 6 meses que nós não fazemos um seminário aberto para todos, homens e mulheres. Então, realmente, eu quero clamar com vocês depois da ceia, para que nossos convidados venham e muita gente seja abençoada em nome de Jesus. Colossenses 1, 27, igreja, leia em voz alta, é a nossa esperança. Amém? Gozamos da libertação e da remissão pela morte do Cordeiro. Estamos sendo nutridos no nosso íntimo pela vida do Cordeiro, mas esperamos com avidez o dia que seremos glorificados pelo Cordeiro. A palavra do Senhor diz, Colossenses 1, 27, vamos lá? Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Diga de novo, Cristo em nós, a esperança da glória. Amém, povo santo? Glorifico o Senhor mais uma vez. Aleluia. Essa é a nossa esperança máxima, a glorificação que vai tomar o nosso corpo. Por causa do Senhor Jesus, amém? Mas vamos fazer o procedimento que ele nos ensinou, compartilhar o pão, compartilhar o suco de uva, relembrando a sua morte, o seu pacto, a sua aliança, a nova aliança, e a futura vinda dele para tomar de novo o cálice e beber o suco de uva de novo. Ele prometeu que vai beber esse suco de uva de novo convosco no reino de seu Pai.
nós havemos de sentar à mesa, né? Como foi cantado aqui, tinha até uma ilustração cheia de santos sentados na mesa. Nós vamos sentar à mesa com Cristo, irmãos. Está chegando esse tempo. O sofrimento, o tempo presente, está sofrendo, está passando por prova, luta na carne, enfermidade, problema financeiro. Nada se compara com a glória que há de ser revelada, manifesta em nós. Vale a pena passar por toda a provação, porque no final é glória, é eternidade, é corpo glorioso. Amém? E vida eterna com Cristo.